Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado, acompanhando o que aconteceu em Chicago. Hoje foi dia de relatório do USDA, um relatório bastante esperado, afinal de contas, todo mundo estava com expectativa de que o USDA reduzisse aí a produção americana em função das condições que não são tão boas assim para as lavouras americanas nesse momento, por conta das condições climáticas por lá. Isso acabou acontecendo de fato, o mercado se animou, correu lá para botar preço em cima da soja, mas depois começou a analisar o relatório com mais detalhes e daí viu que, na verdade, o que aconteceu com a produção acabou sendo revertido aí com outros fatores, e quem vai explicar para a gente melhor o que aconteceu hoje foi o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui comigo já o Vlamir. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quem olhou só para a produção acabou até ficando surpreendido, né, Vlamir? Alex, boa tarde a todos. Olha, Alex, exatamente, né? Porque os dados do USDA da produção, ele veio até abaixo do que era esperado, né? A produção, no caso da soja, aí 118,1 milhões de toneladas. O mercado acreditava em 118,5, então ele trouxe um corte de safra maior que era a expectativa, frente a 119,9 do mês passado, né? Então ele tirou aí 1,9 milhões de toneladas da produção. Isso deu aquela animada, deu aquela corrida, junto com o milho, né? O milho foi um corte muito maior e acabou no trigo também, cortou trigo, né? Trigo, corte grande lá na Rússia. Então, tudo olhou o corte na produção. Então, o mercado correu forte para cima, com forte alta, aquela disparada. No milho, o corte foi quase 11 milhões de toneladas, né? 10 milhões e meio, né, no caso da safra americana. Então, o mercado deu aquela corrida. O milho chegou a trabalhar no limite alta, então, o trigo também, forte alta. Mas depois o mercado começa a olhar, né, porque daí o USDA acabou reajustando os números aí da demanda para baixo. Isso acabou neutralizando um pouco a pressão que vinha da redução da oferta da produção. Então, acabou anulando um pouco do fôlego, e a gente viu que Chicago aí foi lá para cima, 15, 17, 18 de alta, e depois agora fechando aí 2, 3, 4 de alta aí nas posições, e algumas até no negativo, né, Alex? Eu tô olhando os números aqui, reduziu o esmagamento em 500 mil toneladas, reduziu exportação de 56,5 para 55,9, ou seja, ele tirou da produção, mas tirou também do esmagamento e da exportação. No final das contas, o estoque final permaneceu o mesmo, Vlamir? Com relação à safra, o quadro americano, ele manteve 4,2 milhões de toneladas de estoque final, que é um número igual, né, Alex? Não mudou nada, porque ele, que ele já comentou, né, ele reduziu principalmente a exportação americana, né, que era projetada essa safra nova de 63,5 milhões de toneladas e veio para 60,9. Então, ele acabou tirando aí tudo praticamente em cima da exportação americana, que reduziu. E isso, basicamente, ele reduziu essa exportação porque ele acabou reduzindo o consumo chinês, né, Alex? Ele reduziu um pouco a importação chinesa e reduziu mais o consumo chinês. Então, basicamente, ele acabou anulando a pressão positiva em cima do fator de demanda, né? Então, a oferta veio como um fator bem importante, positivo para as cotações, mas daí ele trouxe dados de demanda que foram negativos, né? Ô, Vlamir, como é que você vê isso? É mais um arranjo contábil, né? Ou realmente teve mudanças importantes de serem consideradas aí, principalmente na demanda, né? Olha, Alex, com relação ao quadro de demanda, como ainda nós nem começamos o ano efetivo, né, que a safra está começando a ganhar grãos, agora está começando a formar os grãos americanos, chineses estão comprando agressivamente, esperam aí voltar a crescer com o setor do suíno, tudo demanda de forte lá na China, demanda de ovos, de leite, ou seja, muito cedo para cortar a projeção de demanda. Então, não sei por que o USDA fez isso. Com relação à safra, sim, ele teria que já cortar, porque
ele já vem de seca e problema de clima há 2, 3 meses, desde o começo da temporada. Mas com relação ao quadro em si da demanda, aparentemente ele foi um órgão muito conservador, né? Como reduziu a oferta, ele dizia, não, vamos reduzir a demanda. Então, basicamente porque as cotações médias estão maiores que a média do último ano, né? Então, talvez olhando esse fator de valor maior da soja, que ele acabou tirando da demanda. E tirou a demanda basicamente da China também, né? O resto também não mudou nada. Foi mais um arranjo contábil ali, só para mexer um pouquinho com os números, sem mexer muito com a realidade final do mercado, né? Exatamente. Bom, Wlamir, diante dessas informações, o que você espera de comportamento do preço? Olha, o mercado, Alex, ele continua com bons fundamentos, porque o relatório hoje ele tem um impacto, amanhã ele já fica meio no retrovisor e o pessoal vai começar a olhar para os campos americanos. Vai continuar sendo os campos americanos que vão ditar as regras aí nos próximos dias. Como nós viemos de tempo seco, essa semana não mudou muito, e deve ter alguma chuva maior aí só no fim da semana que vem, é provável que no relatório da próxima segunda-feira de qualidade de lavoura, o USDA tenha que, no mínimo, manter a qualidade ou reduzir a qualidade das áreas, porque vem perdendo um potencial produtivo. Eu acho que como o USDA reduziu aí mais do que era esperado a produção, é provável que, em função da qualidade das lavouras, ele venha a reduzir mais no próximo mês. E o mercado já vai se proteger nesse lado. E eu acho que as cotações aí, a tendência, ela tentar se equilibrar nos 13,5, 13,70, uma janela nesses níveis aí, para as posições aí, com exceção do agosto que está fechando, né? O agosto termina a semana e encerra o agosto, e aí as cotações seguintes que vão valer. Principalmente o novembro, aí, por causa que o novembro é o mês mais importante para os americanos. Então eu acredito que tem fôlego para trabalhar perto dos 13,5, mesmo que o fechamento do dia esteja um pouco abaixo, mas há um ambiente ainda de fundamento positivo em função desse quadro de oferta menor. Com relação à demanda, eu acho que ainda ela vai se ajustar e provavelmente vai ser maior do que as que o uso está apontando. Né? Bom, mas, desculpe, mas você vê já uma consolidação, ou pelo menos uma safra americana se encaminhando para essa consolidação? Estaríamos vendo aí as últimas semanas de influência do clima, Wlamir? É mais uns 10 dias, 15 dias no máximo, eu acho que não chega a 15 dias, Alex, que já define o limite de potencial produtivo que está dentro de 618 aí que o USDA apontou. Daí para frente, o que chover, o que melhorar, ele não vai mudar nada, porque o número que nem as flores já estão, praticamente 100% das lavouras já passaram a fase de florescimento, já floresceram. Agora, nessa próxima semana, nós vamos estar perto dos 100% das lavouras que já soltaram a vagem. E aí o número de vagens já vai estar definido. Então, aquelas áreas que perderam, que tem menos vagens, não tem mágica, né, Alex? É vagem, o número que está dentro dos grãozinhos que vão ser formados aí nas próximas semanas. Então, as perdas já vão estar consolidadas e dificilmente vai reverter esse quadro aí, Alex. E a tendência talvez é um pouco menor de produção do que está sendo apontado, porque o ano passado a qualidade das lavouras eram muito melhores do que está agora, e mesmo assim teve perda de potencial produtivo aí, porque a safra ficou em 112,5 milhões de toneladas, né? E hoje nós estamos vendo aí o USDA apontando 118,1, e houve um crescimento de área, mas não teve uma explosão de plantio a mais, né? Então, tem espaço para cair um pouco mais essa safra americana, sim, e esse fator aí pode dar esse suporte, né? O mercado trabalhar de 13,30 a 13,70 nessa janela aí nesses próximos dias. Muito bem. Agora, passada essa referência aí do clima para a precificação da soja lá nos Estados Unidos, o que vem pela frente? Já começam as especulações, ou pelo menos os olhares para a safra sul-americana, Wlamir? Sim, com certeza. Daí a primeira é a brasileira, né, Alex? Quando nós chegarmos mais perto do final do mês aí, o Brasil começa a ganhar importância, né? Porque o clima aí, pelas previsões, aponta que começa a chover em setembro, o plantio vai poder andar dentro do período normal,
o que a gente está vendo por aí nas expectativas de produtores, nas regiões produtoras, é de recorde de área, 40 milhões e meio a 41 milhões de hectares. Esse número o mercado internacional ainda não absorveu. O que o mercado está vendo é que o USDA mostrou hoje, é uma safra brasileira de 144 milhões de toneladas, que é uma safra que já está absorvida pelo mercado nesse momento, mas numa condição de plantios na época certa, agora em setembro, a partir de setembro, né? E uma área de 40,5 a 41 milhões de hectares, nós largamos a temporada com o potencial de uma safra de 150 milhões de toneladas, Alex. E esse número, se começar a aparecer no radar do mercado, provavelmente lá no meio de setembro em diante, se tiver tudo andando bem, que já vai estar dentro do plantio, na época da lavoura sendo plantada, ele pode ser um limitante de cotação. E daí talvez esse fator aí no meio de setembro em diante lá, nós vamos ter ele como um peso negativo. Daí as cotações talvez nesse momento agora, nessas próximas 2 semanas de agosto, sejam os melhores momentos de cotações aí para 2022, né, Alex? Tem que acompanhar bem isso, que talvez o cavalinho encilhado, que a gente sempre brinca, esteja passando agora em agosto e depois o mercado comece a acomodar e recuar um pouco, né? Porque as cotações também reais aqui estão muito boas para o produtor, né? Então tem pelo menos o quê, Vlamir? Mais um mês até a safra brasileira começar a influenciar aí? A partir de um mês em diante, né, Alex? Porque dentro de um mês nós vamos estar vendo os primeiros plantios começar a fluir aí se os indicativos de chuvas confirmarem, né, Alex? Que daí, o vazio sanitário começa ali no dia 15, né, Alex? Uhum. E o próprio É o vazio USDA, sanitário. Pode falar. Não, e o próprio USDA já está apontando safra de 144, foi o que trouxe para o Brasil, né? 144 milhões de toneladas. Isso, 144 é a projeção do USDA. Então, o USDA já mostra um número maior para o Brasil, mas esse número aí pode ser maior ainda se as condições forem boas, né, Alex? Nós estamos aí vendo o produtor correndo atrás dos insumos. Nós vamos para a maior safra da história do Brasil em área e provavelmente a melhor safra do Brasil em tecnologia. Então, nós temos que pensar que nós vamos crescer a área plantada e produtividade, porque plantando na hora certa, com a melhor tecnologia, a tendência de colhermos mais. O que nós fizemos no ano passado? Plantamos muito atrasado, teve seca, teve problemas, mesmo assim colhemos 136,8 milhões de toneladas. E agora? Se plantar na época certa e plantar muito mais, tranquilamente nós vamos superar esse número do USDA. E por isso que você está falando do cavalinho encilhado agora em agosto, né? Passado o mês de agosto, e se confirmado esse start positivo da safra brasileira, a gente pode ver alguma pressão já sendo verificada, Vlamir? Sim, com certeza. Daí lá em setembro nós vamos ver uma pressão aí do mercado se acomodar e aí talvez aquela janela de operação, 12,5, 13,5. Então, é um nível de 50 centavos aí até quase $1 abaixo em cima do bushel, né? E como a safra, se caminhar aí para uma safra recorde brasileira, nós também vamos ter provavelmente depois, mais à frente aí, pressão negativa sobre os prêmios brasileiros nos embarques lá a partir de março em diante. Então, porque nós vamos estar acumulado aí nos portos, aí lotado de embarques com a safra recorde, né? Então, esse é o ponto. Mexe lá com Chicago, mexe com os prêmios aqui no Brasil, daí fica só o dólar como o nosso... o balizador vai ser o dólar, né? Exatamente. E, enfim, dependendo do rumo do dólar, também é outro risco que se assume, né? Apesar de que é um ano eleitoral, sempre tem aquele agito, né? Não se espera que o dólar vá despencar. Em anos eleitorais, geralmente ele tem trabalhado um pouco mais firme. Então, não se acredita que venha aquela debandada com dólar em baixa, Chicago em baixa, mercado internacional pressionando, prêmio, tudo negativo. Eu acredito que não vai acontecer. Mas os bons momentos nós estamos vivendo agora. Estamos num bom momento. Safra nova aí, chances, hoje teve chance aí a soja de maio com julho, de junho com julho, de 165 nos portos aí, quase tudo lineares, os portos estão muito parecidos. 163 a soja de fevereiro com março com abril,
São boas cotações, né, Alex? Se a gente comparar um ano atrás, era 80, né? Então hoje está pagando o dobro em reais, né? Entre 163 e 165, é isso? Esse é os níveis dos portos aí para safra nova, que foi comentado hoje, né? Aham. E quem tem soja agora para vender, Vlamir, também essa mesma estratégia é válida ou a realidade é outra em função da disputa? A soja disponível é muito relativa, né, Léo? Porque depende aonde que você vai estar com a soja, tem indústria próxima que precisa da soja, que precisa para fazer farelo, precisa fazer óleo, tem indústria biodiesel, o mercado regional vai ter que acabar pagando mais aí do que o valor do mercado internacional, porque nos portos a tendência é de setembro em diante diminuir o ritmo aí de negócios, porque com a chegada da safra americana já no final de setembro, as primeiras lavouras em colheita, os mercados compradores vão se migrar para portos americanos, né? E aqui nós vamos ter menor pressão, vai seguir embarcando os contratos programados, e como nós já estamos com o recorde histórico de embarque no acumulado, de agora em diante a tendência é os embarques serem menores, né? Vai ficando mais dentro do que está programado e quase não saindo negócios novos, mas hoje ainda dava chances aí de R$ 175 aí para setembro com outubro, 173 no agosto com setembro, então ainda está tendo boas cotações, e alguns negócios têm fluído, Alex, então ainda tem saído o negócio de soja disponível, da safra, para embarques, mas a tendência de setembro em diante é o mercado doméstico pagar um pouco mais que o externo, e o externo, talvez de Porto, acabar até perdendo fôlego, né? Então, é essa a condição. Para aquele que não precisa de caixa e tem mercado regional, que tem a demanda, talvez lá em outubro, novembro, ele consiga até R$ 1, R$ 2, R$ 3, ou R$ 5 a mais do que está hoje. Mas, em princípio, a tendência é ganhando fôlego aí a safra americana, indo para a colheita lá no final de setembro em diante, a pressão sobre os portos brasileiros vai ser menor de demanda, né? E aí acomoda um pouco as cotações, né? Boa, Vlamir. Agora, meu caro, só resumidamente, mercado do milho, quais são as suas indicações e suas perspectivas? Olha, Alex, com relação ao milho, o USDA trouxe um corte grande, né? 10 milhões e meio de toneladas. Isso, e pode cortar mais ainda, né? No milho ele reduziu o estoque. No caso da soja, ele manteve estoque, né? No caso do milho, ele reduziu bem. Ele veio para 31,6 milhões de toneladas de estoque, era 36,4. É um estoque muito baixo de milho para a safra americana. Então, o ambiente do milho ele veio mais forte aí no mercado de Chicago. Depois ele acabou liquidando, né? Porque o que os Estados Unidos acabou, o que o USDA cortou ali na safra americana, ele acabou depois ele deu uma benesse aí para que nem na safra da Rússia, ele aumentou em 1 milhão e 100 mil toneladas. Ele aumentou a safra da Ucrânia em 1,5 milhão de toneladas. Então ele acabou aumentando alguma produção em outros países. E manteve a China sem novidades. A China, 268 milhões de toneladas de milho, e onde que o mercado esperava que viesse corte na safra da China, porque ele está com um problema climático lá na China. E no caso da Rússia, como eles também já cortaram forte no trigo, a safra do trigo da Rússia foi bastante, de 85 veio para pouco mais de 72 milhões de toneladas, cortou bem a safra do trigo da Rússia, e também tirou exportação da Rússia de 40 para 35 milhões de toneladas. O mercado do trigo seguiu muito forte e ajudar o milho. E agora, na parte final dos pregões em si, ele acabou sendo mais técnico e liquidando e fazendo lucros diários, porque ele também fez essa salada de frutas, né? Ele cortou safra e depois acabou aumentando outros locais e cortou a demanda. Então, esse pesou um pouco também, no caso do milho, essa liquidação, ele vai fechando o dia aí com ganhos menores do que estava aí no melhor momento. Mas o milho, eu acredito que tem um fôlego até um pouco mais positivo que a própria soja no mercado internacional, justamente porque ainda tem o que cortar, principalmente China, né, que tem problema na safra. Ele não mudou as importações da China, a China deve importar mais, e a condição americana aí provavelmente vai ser de ter menos milho para exportar, né, porque o quadro americano ficou mais apertado, né, e provavelmente vai ficar mais apertado ainda, né. E sem o milho brasileiro também, né, Vlamir? E o milho brasileiro, dá para contar milho brasileiro efetivo, Alex,
para o mercado internacional só em julho do ano que vem, né? Então nós temos um ano quase pela frente, porque a safra de verão do Brasil ela vem para o mercado, mas dificilmente vai conseguir ir para exportação, porque o mercado de Porto hoje ele paga de 82 a 85 reais. E o milho nos balcões das cooperativas e cerealistas, nesse momento aqui do Sul e Sudeste, estão acima de 90 reais. E se pegar o próprio milho da safra de verão, o indicativo de Porto é na faixa de 88 para fevereiro, 83, 82 para março, e o mercado interno certamente vai trabalhar melhor que isso aí, e daí não vai ter negócios na exportação do milho brasileiro da safra de verão. Então o mercado internacional também não vai ter milho brasileiro sendo ofertado aí para frente, né? E ainda eles não começaram a olhar a questão que parte do milho que está sendo indicado que o Brasil vai exportar, ele está sendo recomprado, os navios estão sendo recomprados aí, porque a demanda doméstica está forte, nós estamos com todo o fôlego todo aí, o setor de relação a todo vapor, precisamos do milho, e aí vamos vender menos, né? O setor aí, já alguns setores, a gente está vendo aí o segmento de ração aí apontando que talvez a exportação efetiva do Brasil não passe de 15 milhões de toneladas, né? Lembra que essa semana a Conab reduziu a exportação para 23 milhões e meio, era 28,5 no mês passado, mas o setor em si ele já acredita que vai ser bem menor a exportação. Nós estávamos trabalhando com 20 milhões de exportação e talvez não atinja esse nível, porque nós chegamos a 6 milhões e 600 mil até a semana passada, e o ritmo dos embarques está bem menor do que era esperado. Muito contrato está sendo recomprado para ficar no mercado doméstico, né? Porque teve negócio da exportação, Alex, foi fechado a níveis de 60 reais no porto para ser embarcado agora. Então, se você pega 60 reais e diz, não, eu recompro a posição, pago 10 de 12 de multa, que é 20%, vamos dizer assim, eu vou, ainda assim me custa, fica 72, e o mercado interno paga muito mais. Então, ou você pega e compra uma posição na Argentina, entrega milho de origem argentina em vez de ser brasileiro. Então, tem maneiras, o mercado se reposiciona, né, Alex? Então, mas eu acredito que vai ficar mais milho no mercado doméstico do que estava projetado, né? Vlamir Brandalize, meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma vez, sempre trazendo informação nova, pertinente e importante para a tomada de decisão do produtor. Obrigado, Vlamir, grande abraço para você e até a próxima. Isso é, Alex, como estamos num mês de cavalinho encilhado, produtor aproveitar, boas oportunidades de soja e milho, né? E maiores informações aí, quem quer acompanhar nós aí no Instagram, né, Alex? Acompanha no Instagram que a gente sempre coloca ali mais dados ali no Brandalize Consult, no Vlamir Brandalize. Sempre tem alguma coisa, alguma novidade ali que a gente está colocando para ajudar aí o pessoal a tomar decisão. Então, um abraço. Brandalize nas redes sociais, você acompanha em tempo real o que acontece aí com o mercado. Boa, Vlamir. Abraço, meu amigo. Um abraço, Alex. Até mais. Até mais. Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulting aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado nesse dia de relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações. Como o Vlamir lembrou, um dia que começou com altas até significativas, está encerrando dessa forma. Vamos ver. Vamos atualizar, vamos ver se tem alguma última atualização aí. É isso mesmo. Agosto, 14 dólares e 1 cento por bushel, uma queda de 4 pontos. Setembro, literalmente no 0 a 0, 13 dólares e 47 centos por bushel. Novembro, 13 dólares e 41 centos por bushel. Subiu um pontinho só. E o março de 22, 13 dólares e 43 centos por bushel, uma alta de 2 pontos mais 25. Vamos ver o milho. O milho continuou bem, em função da queda, né, do corte aí da produção americana, e no caso do milho houve recuo, inclusive, dos estoques finais, apesar daquela manobra do USDA para diminuir aí a queda nos estoques finais, ainda assim acabou encerrando com um número menor do que do relatório passado.
Para setembro, 5 dólares e 67 centes por bushel, 10,75 de alta. Dezembro, 5 dólares e 73, 14 de alta. Março, 5 dólares e 79, 12,75 de elevação. E o maio, 5 dólares e 83 centes por bushel, 11,5 de alta. Vamos ver o trigo. Setembro, 7 dólares e 53 centes por bushel. O trigo manteve a trajetória positiva, fechou em 26,5 pontos de alta. Dezembro, 7 dólares e 64 centes por bushel, 25,5 pontos de elevação. A mesma variação aí para março, que fechou a 7 dólares e 74 centes por bushel. E o maio, 7 dólares e 77 centes por bushel, 25 pontos de elevação também. São os números de hoje, já de finalização das negociações no mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.